Certo aqui. Pessoal, só um minutinho, que a gente está aqui com um problema técnico, que eu não estou conseguindo chamar o Plínio aqui, mas a gente já vai começar, tá bom? Só um minutinho. Pronto, agora acho que deu certo. Opa, deu certo? Peraí, só. Pronto, Pronto. estamos conectados. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Plínio. Boa noite a todos que estão aqui na nossa live hoje. Tivemos alguns probleminhas técnicos aí, mas já estamos aqui ao vivo. Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Thalita Del Torto, da cidade de Bitinga. Sou psicóloga infantil há mais de 10 anos, terapeuta ABA. E aí, essa semana, nós estamos dedicando a trazer informações sobre o autismo. E o Dr. Plínio aceitou o nosso convite para trazer muitas informações, tenho certeza que muito ricas. E eu vou pedir para que ele se apresente. Boa noite a todos. Eu sou Plínio Ferraz, médico neuropediatra. Sou neuropediatra, vai fazer 23 anos. Trabalho em Bauru e na cidade de Ourinhos. E trabalho já, né, mais de 2 décadas com desenvolvimento e comportamento infantil. É uma coisa que eu amo fazer, uma profissão que eu adoro. E é um prazer estar aqui falando com vocês, né, nesse mês tão importante, que é o mês de conscientização sobre o autismo. É Muito isso aí. bem. Então, o título da nossa live, né, é o transtorno do espectro do autismo, a intervenção precoce e o uso dos medicamentos. E aí a gente vai estar discorrendo um pouco sobre esses assuntos aí importantes. E aí eu gostaria que o Dr. Plínio pudesse explicar para a gente aí a importância desse diagnóstico precoce, né? Temos investido muito nessa informação da importância de perceber já logo nos primeiros anos aí, na primeira infância, sinais importantes que os pais precisam estar atentos para que a gente possa começar as intervenções o quanto antes. E aí eu queria que o senhor colocasse para a gente um pouquinho a respeito dessa importância. Olha, é fundamental, né? O diagnóstico precoce é uma coisa, é uma bandeira que todos nós, né, levantamos já há muito tempo, pois é comprovado que o quanto antes é feito um diagnóstico,
E sim, não só feito diagnóstico, mas encaminhado para uma estimulação precoce, melhor são os resultados, melhor é o prognóstico dessa criança. E ainda nos bebês a gente já consegue perceber sinais, né? Sinais de alerta de que há algo errado com o desenvolvimento dessa criança. E o quanto antes, melhor, né? Ser feito esse diagnóstico. Muito bem. O doutor Plínio, fala um pouquinho para a gente assim, ó, que observações que os pais podem fazer, mesmo nos bebês, né? Quais são características importantes aí que perceberem, que busquem uma avaliação, que busquem um profissional qualificado, um profissional que entenda sobre o assunto? Então, são muitos sinais, né, Thalita? Mas um dos que eu acho mais importantes, mais relevantes nisso tudo, que me chama bastante atenção, é o contato visual do bebê. Aqui nós estamos falando de bebês, às vezes um bebê com 4, 5 meses, 6 meses de idade, um bebê que nessa idade não interage, não acompanha bem os pais com os olhos, não olha quando é chamada, não emite nenhum som, né? Uma criança sem nenhuma intenção de vocalização, um bebê que não vocaliza muito, um bebê mais apático. Isso é preocupante. Pode estar acontecendo algo errado com o desenvolvimento dessa criança, né? E ela pode estar tendo esse desenvolvimento atípico. Então, não tem mais dessa de, olha, cada criança tem seu tempo. Lógico, cada bebê é único, mas dentro de um espectro de normalidade, dentro de uma faixa, vamos deixar o espectro reservado para o autismo, dentro de uma faixa de normalidade, é importante que se faça o diagnóstico, né, desses sinais, né, de que há algo errado. Então, o contato visual eu acho que é um dos mais importantes. Não que ele seja uma regra, mas nos bebês é uma coisa que chama muita atenção e traz a criança precocemente para o consultório. E aí você junta outros sinais, né? Uma criança, como eu falei, que é apática, uma criança que não sorri, não tem aquele sorriso social quando você faz uma gracinha para ela, né? Não balbucia, tudo isso você já pode ver precocemente. Após 1 ano de idade, geralmente essas crianças têm um desenvolvimento, as crianças no espectro autista têm um desenvolvimento neuropsicomotor normal, mas o que a gente percebe que depois por volta de 1 ano e meio, que essa criança está tendo aquisição da marcha, tem crianças que até antes, com 10 meses de idade, muitas delas persistem numa marcha em ponta de pés, né? Então, uma criança que já não tinha um contato visual bom, uma criança que ainda não fala, uma criança que ainda não tem uma... Né, simplesmente ela tem essa apatia, não tem interesse social, não tem interesse por brincadeiras. Isso aí é muito preocupante, né? E deve chamar a atenção dos pais para que procurem um profissional para o diagnóstico o quanto antes, o quanto precoce melhor. Muito bem. E aí a gente tem essa questão também, né? Que tem acontecido muito de alguns sinais serem apresentados, e aí, por conta de que essa criança começa a falar muito cedo, algumas crianças apresentam também essa característica de começar a falar antes de 1 ano, mas tem outras características que chamam a atenção. Muitas vezes as pessoas acreditam que não possa ter um diagnóstico pelo fato da criança ter começado a falar muito cedo, e muita gente já pega essa questão do atraso da fala só como uma única questão a ser observada. O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Porque tem acontecido bastante, né, de crianças que começam a falar antes de 1 ano, e aí ao longo do desenvolvimento dos primeiros anos, a gente vai percebendo algumas características, alguns sinais, e acaba sendo uma surpresa, muitas vezes, que temos um diagnóstico de autismo nesse caso. Não, perfeito essa colocação a gente tem vários sinais dentro do espectro autista, né? Eu estava batendo aí na questão do contato visual, o atraso de fala pode estar presente, mas igual eu estava falando do bebê, do contato visual, porque eu estava falando do lactente, é uma coisa que chama muita atenção e bastante comum, mas ela também não é obrigatória, porque a criança pode ter até um bom contato visual,
e ter outras características autísticas. Aí é a mesma questão que você colocou com a fala, né? Não há uma obrigatoriedade de você, olha, como ele pode ser autista se ele tem contato visual? Bom, eu tenho crianças do espectro autista que têm bom contato visual. É o comum? Não é, mas pode acontecer. Como ele pode ser autista se ele não tem atraso na fala? É um espectro, gente. E como um espectro, o quadro clínico ele é muito variado, né? Mas ele é autista, mas ele come de tudo. Eu li na internet que quem é autista tem apetite seletivo. Não é uma regra, não é uma coisa engessada. E eu também não posso me basear assim, ele anda em ponta de pé. É autista. Não. Poxa, mas ele só anda em ponta de pé. O jeito dele brincar, ele dá uma boa função aos brinquedos. Ele não tem uma obsessão em enfileirar, em empilhar as coisas. Ele não tem atraso de fala. Ele tem um bom contato visual. Ele tem interesse social pelos seus pares, pelas outras crianças, pelas pessoas de um modo geral. Ele não tem hiperacusia, hipersensibilidade auditiva, ou ele não tem um olfato muito sensível. Então, assim, ele anda em ponta de pé. Então é autista? Não, porque todo o resto ele não tem. Né, Thalita? Eu costumo dizer que a gente vai juntando pecinhas de um quebra-cabeça para fazer o diagnóstico dentro de critérios do DSM-5. Exatamente. Sempre chama a atenção dos pais para todas essas características e sobre a importância de uma investigação muito minuciosa, de uma avaliação muito específica e feita, né, de uma forma muito adequada. Precisa que se tenha toda essa atenção no processo de investigação. Da observação. Exatamente. Então, se a gente fala dessas crianças, né, doutor Plínio, quando a gente encaminha essas crianças, é angustiante para os pais nesse primeiro momento, muitas vezes, no diagnóstico. A gente tem muitas questões dentro desse processo de aceitação, né? E a gente entende que a intervenção precoce, ela tem muitos benefícios e a gente tem muitos ganhos nesse processo, né? É legal a gente falar também sobre a questão de, assim, o autismo é um diagnóstico e é algo que os pais muito perguntam, né? Mas é um diagnóstico que depois vai sumir? É algo que vai desaparecer ao longo do desenvolvimento? E eu acho legal a gente falar um pouquinho disso também, porque, né, para poder ampliar também essa questão para as famílias. E não só isso, viu, Thalita? É interessante também o que os pais colocam e a gente entende toda a angústia deles. Eu trabalho com... né, eu falo que nunca é fácil, né? 20 anos fazendo esse diagnóstico, praticamente todos os dias... a gente está numa posição difícil. Poxa, eu sou pai também. Eu me coloco no lugar de olhar para um pai e falar, olha, o diagnóstico é esse. Eu me sinto péssimo, lógico. Eu quero falar, não, tá tudo lindo, tá tudo bonito, lindo, maravilhoso, o desenvolvimento está ótimo. É muito melhor falar isso. Mas a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser técnico. E embora... né, seja aquela situação ruim, muitas vezes os pais não estão esperando, a gente quase chora junto quando uma mãe começa a chorar, mas é importante a gente ser honesto no diagnóstico. E eu falo para muitos colegas, não ficar galinhando para fechar logo um diagnóstico. Você tem critérios científicos, né? Levar 6 meses, não, olha, eu vou mandar para mais 5 profissionais para endossar a minha suspeita, vou pedir ressonância magnética, eletroencefalograma, que são exames que não têm valor nenhum para o diagnóstico do autismo. Eu indico muito esse exame quando tem suspeita de autismo e epilepsia. A criança está com sinais clínicos de autismo e teve uma convulsão. Aí você tem que fazer uma investigação, né? Tanto na criança típica ou atípica. Agora, exames de imagem, eletroencefalograma, inclusive é um exame que eu trabalho, que eu tenho aqui na minha clínica, a gente não pede para fechar diagnóstico de autismo, porque é incorreto. E então, o diagnóstico tem que ser o quanto antes melhor. E muitas vezes tem aqueles quadros, né, Thalita, que
Aquelas crianças que você tem alguns sinais, e os pais mesmo, às vezes, tentam se convencer, às vezes numa negação, que é algo que a psicologia médica explica, né? É natural. Eu, como pai, eu sei como que é. Ou a gente acha que é tudo, ou a gente acha que não é nada. É. E é lógico, muitos já vêm na defensiva, do tipo, olha, mas eu também demorei para falar. Olha, aí a mãe fala, eu também não olhava direito nos olhos das pessoas quando era pequena, porque era muito tímida. Ela já quer dizer que o que o filho tem é a timidez que ela tinha. Mas isso são mecanismos inconscientes de defesa, porque, poxa, não é um diagnóstico fácil, mas eu tento sempre passar isso e passo porque é verdade que é um diagnóstico, não é uma sentença. Sim. E que agora. Sim, eu costumo falar isso. Olha, se você acordava às 3 da manhã com dúvida, será que ele tem autismo ou não tem autismo? Porque os pais são bem informados, eles têm acesso às mídias sociais, e hoje em dia se fala muito disso, que eu acho ótimo. Tem muita gente boa, muita gente competente, tem picareta também, mas tem muita gente competente falando sério, né, de modo sério sobre o autismo. E a gente percebe que muitos pais vêm na defensiva, né? Não querendo ouvir o diagnóstico, mas o diagnóstico tem que ser dito. E muitas vezes eu falo, olha, se você tinha essa dúvida, não tem mais. Ele tem autismo e vamos trabalhar daqui para frente. Eu costumo falar muito isso. Não, vamos cuidar? Não é para sair daqui sem chão, é para sair com norte. E eu tento passar isso. Olha, vamos ser proativos, vamos aprender mais sobre autismo, vamos aprender a ser proativo, ser pai terapeuta. Essa mensagem eu tento passar. Mas a gente tem que ser técnico e tem que ser honesto e não ficar galinhando, não ficar demorando para fechar um diagnóstico. Se você tem certeza do que o médico tem que fechar. E aí, dá para fechar esse diagnóstico, doutor Plínio, com que idade? Para os pais terem uma ideia de não ficar esperando tanto. Pois é, eu não sei de onde vem esse conceito que, olha, mas eu li, ou alguém falou para eles, ou um outro profissional da saúde desinformado falou assim, mas eu ouvi dizer que é só com 3 anos que se fecha o diagnóstico, né? Não, nada disso. Nos bebês a gente já vê. E muitos pais, às vezes, eles entram numa resistência tão grande em aceitar e começar a falar assim, ó, vamos esquecer a palavra diagnóstico e vamos estimular. Você pode não acreditar no que eu estou falando, que ele tem diagnóstico, estou assinando, com CID, tudo bonitinho. Mas estimula, porque estimular não vai fazer mal. Estimular vai fazer mal? Não vai, né? Vamos estimular, vamos trabalhar daqui para frente. E o diagnóstico com CID médico, Thalita, você destrava uma série de coisas que o paciente tem direito, acesso a terapias pelo plano de saúde, do que ficar em cima do muro. Olha, é suspeita de... Não, eu acho que os critérios estão muito claros que a gente estava falando. E o que você estava falando de primeira consulta, que os pais perguntam muito, que não só a questão do diagnóstico, mas o grau. Então, às vezes, a criança tem 1 ano e 8 meses. Tá, ele tem autismo, né? Você está aqui fechando o diagnóstico de transtorno espectro autista. Mas eu quero saber qual o grau, doutor. E não dá para saber, né? Eu costumo dizer que a gente fecha um grau em torno de 4 anos para falar nível 1, que é o leve, nível 2, que é o moderado, e o nível 3, que é o grave, em torno de 4 anos. Porque a gravidade vai aumentando conforme você tem um comprometimento intelectual ou o desenvolvimento da linguagem, né? Se é presente ou não. E muitas vezes eu falo para os pais, olha, com 1 ano e 8 meses, com 2 aninhos, não dá para a gente dar um relatório com grau. O que a gente faz é falar que ele está no espectro autista. Agora, o nível, né, o grau desse autismo, com 4 anos de idade. Mas o que a gente fizer hoje, com 1 ano e 8 meses, com 2 aninhos, com 2 anos e meio, é o que vai repercutir no diagnóstico daí desse nível, desse grau do autismo. E a gente entra nessa questão da importância da intervenção nos primeiros anos, o primeiro ao 5º ano, né? O diferencial que essa intervenção faz
porque a parte neurológica está apta a receber todas as intervenções e responder muito bem a elas, né? Sim, é muito importante e é importante que se faça bem feito, que a gente não desperdice a janela que a gente tem, né? Vamos colocar essa janela de plasticidade cerebral que a gente tem no desenvolvimento da criança nesses 3 primeiros anos de vida. É a fase que o cérebro ele se encontra mais moldável, né? Que dá para a gente modelar, né? Novos caminhos, novas redes, né? De conexão, né? Neurais. Então, é uma idade que realmente que a plasticidade cerebral, que seria o quê? Essa capacidade do cérebro se moldar com o estímulo, ele está no seu ápice. Então, a gente não pode desperdiçar essa janela. Os pais não podem acordar para a realidade com a criança com 5, 6 anos. 5, 6 anos, a criança responde a estímulos, mas igual nos 3 primeiros anos de vida, né? Eu não sei, que você não percebe isso também? Que é surpreendente. Sim. E eu falo isso para os pais, eu falo isso que as primeiras consultas, a primeira consulta, o dia que você fecha um diagnóstico, você tem os pais chorando muitas vezes no meu consultório. É péssimo, fica aquele clima realmente, né? É aí que eu falo, ó, isso não é uma sentença, um diagnóstico. Pera lá, ele vai melhorar. E aí dá a impressão que você está passando pano, né? Você, pô, falou, agora você está tentando. Não. 6 meses depois, 6 a 8 meses, quando eu reavalio essa criança é outra, na imensa maioria dos casos. Os pais fazendo a lição de casa, levando para terapia, eles mesmos se tornando terapeutas, dedicando horas para entender e conhecer e como brincar com meu filho, como estimular meu filho. Isso faz toda a diferença. É muito interessante quando eles voltam 6, 8 meses depois, eles voltam com um sorrisão aqui, né? Saíram chorando, mas voltam sorrindo, porque a criança deles já é outra. Mudou muita coisa. Desapareceu os sinais do autismo? Não, mas muita coisa melhorou. Melhorou o contato visual, melhorou o sono da criança, melhorou alguns comportamentos, e isso aí é fantástico, né? É gasolina azul para a gente trabalhar, né, Thalita? Sim, e é importante a gente frisar isso, que a gente percebe a melhora no desenvolvimento. Os sinais, eles não vão desaparecer, né? Eles são característicos da criança, mas a gente vai ter muita evolução e as melhoras são muito visíveis. Realmente, quando a intervenção é feita dentro da proposta, os resultados, eles chegam, né? As famílias veem isso nitidamente. É muito gratificante ver tudo isso, né? Nossa, é uma delícia, é o que eu falo. Além da estimulação, é lógico, a gente, é que eu falo, quem trabalha com diagnóstico, os neuropediatras, neuropediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros psicopedagogos, auxiliares terapêuticos, entre outros profissionais, a gente não enjoa, porque nunca é igual, né? A gente nunca fica entediado. Até entre irmãos, o autismo é diferente entre eles, né? Sim. Por isso que eu gosto muito do conceito do espectro, né? Espectro é isso. Você tem o espectro da cor azul. Você tem aquele azul clarinho, você tem o azul mais pro tom de violeta, você tem aquele azul bem escuro. É interessante. O quadro clínico, você tem alguns sinais clínicos incomuns, né? Hoje eu atendi 3 pacientes, um tem estereotipia tipo flapping, já o outro fica mirando o dedinho, mirando a mãozinha, o outro roda, né? Até estereotipias motoras são diferentes. Mas a gente percebe que alguns sinais são comuns entre eles, né? Mas a gente, assim, a gente fala de criança mais velha, que é quando a gente consegue definir o nível. Eu não sei, eu tenho essa impressão, Thalita, não sei o que você acha. Até dentro do nível 1, existe um espectro dentro de um nível 1.
Tem aquele Sim, a gente nível um que tá com o pezinho no nível 2 e aquele nível um que você fala, caramba, como ele melhorou, né? Que nível um é sim, a gente esse? Tem uns pacientes que melhoram tanto que eu falo, nossa, o que eu vi há 3 anos atrás? Eu vou voltando para ver o que eu tinha visto há 3 anos atrás, de tanto que eles melhoram. Falo, nossa, será que eu vi coisa demais? Mas não, a criança que melhorou. E e é essa importante é. Pode essa falar. questão da intervenção, porque assim, muitas vezes se assustam quando o médico prescreve a intervenção de 15 horas, de 20 horas semanais, os pais ficam preocupados, acham que a criança vai ficar muito cansada, e aí quando eles começam a ver os resultados, eles entendem essa necessidade, porque o médico indicou, né? Pois é, você sabe que os pais se assustam muito, né, com essa questão da carga horária, né? E se a gente for levar realmente a literatura ao pé da letra, e deve ser levado, porque o ABA é uma coisa com muito estudo, tem 50 anos de estudo, uma intervenção com menos de 10 horas semanais, não estou falando de 10 sessões, porque sessão pode ser de meia hora, né, dependendo do que o convênio impõe, mas uma sessão né, menos de 10 horas semanais é difícil trabalhar. O método ABA, integração sensorial, né? Então, eu acho que é difícil também, teve alguém que colocou aí, financeiramente é difícil também. Sim, eu entendo. Mas é o ideal, né? Nem todos têm essa condição, mas o ideal seria fazer todo dia o método ABA, né? Todo dia ir para a clínica, fora o que é feito em casa. Então, Thalita, Isso é importante. eu bato muito nisso dos pais fazerem, principalmente nos últimos anos. Eu aprendi muito isso com a pandemia, que no começo as clínicas fecharam, muitos pais correram para fazer o ABA, curso de ABA para pais, tem online. Tem, E a gente vivendo essa era da internet, onde as pessoas têm informação, eu tenho um paciente que está no meio do Acre, né? Tá no estado do Pará, mas super longe de Belém. Está a 300 quilômetros de Belém e uma cidade pequena, né? E sem acesso ali na região norte, sem acesso a terapeutas ABAs na cidadezinha de 7.000 habitantes, né? Mas eu vejo que os pais muito se esforçam e a gente tem essa maravilha que é a internet. Então eu sempre recomendo, por exemplo, eu mando um monte de seguidor para a Maíra Gaiato, eu nem conheço a Maíra Gaiato pessoalmente, eu tenho grande admiração por ela, porque eu acho que ela fala uma linguagem correta com os pais. Ela, ela vende o curso dela de Aba para a Paz, lá que eu também indico, não fiz, mas eu indico, porque eu indico baseado em quê? Em pais que fizeram e a criança melhorou muito. Ah, mas isso vai substituir a terapia na clínica de modo algum. Um psicólogo, uma fonoaudióloga, eles estudaram, se especializaram. A especialização em aba é algo muito caro. Esses profissionais fazem um investimento muito alto para ter a formação em aba. E não é fácil, né, trabalhar com crianças dentro do espectro autista. Também demanda muita energia do profissional e conhecimento. E amor. muito amor, né? Sim. Doutor Plínio, eu queria perguntar também um pouquinho a respeito das medicações, né? Porque é algo também que deixa os pais inquietos, preocupadíssimos. E eu gostaria que você colocasse um pouco para a gente aqui a importância das medicações quando elas são necessárias, que é importante que os pais entendam que precisam, né? E que se adequem a essa realidade muito necessário para as crianças deles. Sim, então, antigamente tinha uma coisa assim que, vamos falar da risperidona. Tá? É importante. A gente tem poucas medicações com resposta adequada, com uma resposta boa, que a criança muda alguma coisa. Uma delas é a risperidona, uma medicação que foi lançada no final dos anos 90,
né? Só existia uma chamada Risperdal, que era uma fortuna. Hoje seria uns R$ 1.000, uns 800, R$ 1.000 um vidrinho de Risperdal. Que só existia ele, é o original. Depois de uns anos vieram os similares, o genérico, e hoje você encontra um frasco de risperidona por R$ 50, R$ 40. Mas, falando da risperidona, por exemplo, é uma medicação que, não muito tempo atrás, os pais, às vezes, você ia prescrever e falava assim, mas por que o senhor quer dar risperidona? Ele é grave? E não é nada disso. A medicação, não, a gente medica quem é grave. Não, a medicação tem o seu papel, só que, especificamente, no transtorno do espectro autista, a medicação é um coadjuvante. O que é o coadjuvante, pessoal? Não é o ator principal, você entendeu? A terapia ABA, né, a Thalita e a terapia dela, a clínica, e esse aí é o principal, tá certo? Esse aí é o Batman. A medicação, nem sei se é o Robin, talvez o mordomo do Batman, você entendeu? Que dá aquela força lá, o Alfred, que dá aquela força, ajuda o Batman nas missões. Né? Eu acho que a medicação no autismo, ela entra mais ou menos assim, é um coadjuvante, não é o ator principal. E não tem a ver também, então, ele vai medicar, mas será que ele está achando que o meu filho piorou? Será que ele está achando que é grave por isso? Não, não tem nada a ver. A criança com espectro autista leve, ele se beneficia da medicação também, tá? Mas toda medicação é Deus e diabo. Aquela aspirina, né, que afina o sangue e impede que a pessoa que toma o AS para afinar o sangue, que tem uma arritmia cardíaca, um problema vascular, é o mesmo AS que pode perfurar teu estômago numa gastrite. Certo? Então, toda medicação é Deus e diabo. O que o profissional de saúde que prescreve, o médico prescritor, ele tem que saber esses efeitos. Ele tem que ter mão com a medicação, porque ele está tratando de criança, e criança não é um adulto em miniatura. Sim. Muda o metabolismo, assim, é igual eu tratar veinho, eu não trato veinho, não tem idoso, né, nem adulto eu quero no meu consultório, eu me dedico à criança, à infância e à adolescência, porque o idoso muda o metabolismo do idoso, o jeito que o fígado do idoso funciona, na criança é a mesma coisa. O que a gente fala da medicação é que ela é Deus e diabo, a mesma risperidona que vai melhorar o sensorial da criança, vai melhorar o foco, vai melhorar a atenção em terapia, né? Melhorando essa disfunção sensorial da criança com autismo, muitas vezes ela para de fazer estereotipia ou diminui muito. Eu vejo com a risperidona uma melhora no contato visual, isso é muito importante, só que é a mesma risperidona que pode, depois de um bom tempo de uso, aumentar a prolactina, que é um hormônio, né, que não tem que estar alto na criança. Não é em todos os casos, mas pode acontecer da risperidona aumentar a prolactina e causar ginecomastia com o tempo, né? Isso com anos de uso, né? É a mesma risperidona que pode alterar os triglicérides, o colesterol e até a glicemia. Então tem que ter mão para saber a dose, uma dose que você vai querer aproveitar o benefício do remédio, não os seus efeitos colaterais. Mas você sabe que o grande desafio com a risperidona nem são alterações de exames laboratoriais, que isso a gente consegue contornar e monitorar. É o ganho de peso. Puxa vida, já aconteceu assim, da criança trazer deu um boost nas terapias, ajudou, auxiliou bastante, junto, não basta também dar remédio e não fazer o ABA, né, gente? Mas, assim, deu um boost aí no método ABA, em toda a estimulação, só que a criança ganhou 10 quilos em 4, 5 meses. Então, tem esse lado ruim da risperidona, porque eles ficam uma lima nova. O remédio não engorda, mas uma criança que come baconzitos, uma criança que 80% da alimentação dela é de abrir pacotinho, essa criança tem uma grande chance de engordar.
Mas, falando sobre esse efeito colateral, muitas crianças do espectro autista, esse efeito colateral pode ser um benefício para ela, se ela tem apetite seletivo. Ela vai ficar uma lima nova, ela vai ficar comilona. A gente acaba oferecendo alimentos, né, que antes ela não provaria, que ela não teria interesse. Como ela está com mais fome, às vezes fica mais fácil trabalhar a questão do apetite seletivo na criança com espectro autista. Muito bem. Teve uma pergunta aqui, que uma pessoa perguntou quanto tempo leva para a respiradora começar a fazer efeito, né? Você poderia explicar um pouquinho para os pais aí, a estimativa de tempo? Claro, claro, sim, sim. De 2 a 4 semanas. Tá. Você sabe, gente, que eu até costumo assim, falar assim, muitas vezes, eu entendo, é que eu, por exemplo, assim, raramente, raramente, assim, eu tenho isso meio como regra, então eu sei que eu faço mais ou menos assim, embora há variações, como eu estava falando, dentro do espectro, dentro da necessidade da criança, mas geralmente, na grande maioria dos casos, feito o diagnóstico, eu nunca passo medicamento. Por quê? Eu quero ver essa criança nos primeiros 6 meses, como ela vai na terapia. Quando o terapeuta me dá o feedback, a família me dá o feedback, que olha, falta foco para ela aproveitar melhor o ABA. A minha sessão de ABA é de 1 hora, só que a criança não consigo trabalhar nem 30 minutos com ela, porque ela demora para entrar na sala, ela se desregula, até eu conseguir trabalhar já se passou meia hora. Muitas vezes, essa questão da medicação, eu nunca entro na primeira consulta, eu vejo qual foi o resultado de 6, 8 meses de terapia, para daí ver se há necessidade ou não, e eu sugiro. E muitas vezes os pais são pegos de surpresa. Ah, doutor, mas precisa dar remédio controlado para o meu filho? E eu entendo toda a apreensão deles. Mas muitas vezes você vê, puxa, mas olha, a risperidona ia ajudar muito nessa parte, nessa outra. Eu falo para os pais assim, sabe, Thalita? Faz assim, vamos dar por 40 dias, gotinhas, nada de ml, nada de mão pesada, com risperidona em autismo. Vamos dar gotinhas. O senhor e a senhora dão por 40 dias, 45 dias. Se em 40, 45 dias você não viu resultado nenhum, você pode suspender e jogar fora essa risperidona. Você sabe que eu falo isso para todo mundo, para a maioria dos pais, né, que está relutante, que está inseguro, e eu não me lembro de alguém ter me obedecido, ter suspendido. Ninguém suspendeu, porque eles viram benefício. Né? E já aconteceu também em situações que os pais falaram assim, não, eu não vou dar remédio para meu filho, doutor, sinto muito, nós somos veganos, usamos só homeopatia. E como é que o senhor quer, de repente, me dar um remédio controlado, uma risperidona, sendo que só usou homeopatia? Eu entendo tem questões aí que são da família, que são filosóficas, ideológicas. O tempo vai passando, essa criança muitas vezes vai tendo prejuízo que a terapia às vezes não está dando conta e precisava dessa ajuda, precisava desse ajudante. E muitas vezes esses pais ficam relutantes 1 ano, 1 ano e meio, por mais persuasivo que eu tento convencer, você entendeu? Tanto que eu acho que risperidona, tirando o original risperidona, é tudo meio igual às marcas, não vejo tanta diferença, tem que tomar daquele laboratório. Para mim tanto faz. Mas eu percebo que pais que foram resistentes e depois de 1 ano e meio realmente se convenceram e entraram, eles se arrependem muitas vezes. Puxa, nos primeiros 3 meses da risperidona eu vi tanto benefício, por que eu não entrei antes, né? Eu escuto isso também. A gente tem crianças que têm dificuldade na questão do sono, né? São crianças que não dormem, que passam muito tempo sem dormir, não dormem poucas horas por noite, e a gente sabe que existe um prejuízo aí também com essa questão do sono, né? Mas olha, tem muita coisa da questão do... Você tá falando no dormir, uma coisa que eu acho que é recente, que começou em novembro desse ano, é a melatonina, né? A melatonina foi aprovada pela Anvisa, liberada pela Anvisa como um suplemento. E hoje você compra na Drogasil. Antes dava uma mão de obra
Remédio manipulado eu nunca confiei muito. É uma questão minha, pessoal como médico. Tá? Eu sei que tem farmácias de manipulação boa, mas as ruins acabam prejudicando as boas e eu não prescrevo nada manipulado. Mas melatonina a gente não tinha muita opção. Ou mandava manipular, que eu acho que não tem um bom controle, ou mandava importar e você não sabia se vinha do Paraguai, da onde que vinha, se era. E de novembro para cá, gente, isso é recente, você consegue comprar uma melatonina de qualidade, de vários laboratórios, feitas pela indústria, né? Na Drogazil, na Drogaria São Paulo, em qualquer farmácia da sua cidade, você encontra a melatonina. E você está falando em sono. Eu acho que o que impacta a grande maioria das crianças no espectro autista, principalmente as que têm o distúrbio do sono, é o uso da melatonina. Tá? Então, colocar para vocês, a risperidona, eu acho que ajuda na agitação, como alguém me perguntou aqui agora, eu estou vendo algumas Isso. perguntas, ajuda sim, ajuda nessa agitação, que nada mais é que essa desregulação da criança, essa agitação. Ajuda no foco nas terapias, não que ela seja um estimulante da atenção, igual uma medicação para TDAH, mas a risperidona, na maioria das crianças, no espectro autista, das crianças pequenas, eu estou falando criança de 2, 3 anos, melhora, sim, o engajamento na terapia. O contato com o olhar é uma das coisas que é bem perceptível. As que não têm bom contato visual, eu não sei a resposta, eu já procurei na literatura, mas eu acredito que seja para auxiliar nessa disfunção sensorial. Tá? O que ajuda o sono, que eu percebo na maioria dos casos, não é risperidona. Então, tirem da cabeça essa história. Risperidona, aquele remédio para dormir? Não. Não é para isso. Tá? Eu não gosto muito de risperidona dose única à noite, porque pelo metabolismo da criança, na criança, no adulto tudo bem, mas na criança a risperidona funciona melhor 2 vezes ao dia, ou 3 vezes ao dia, do que uma dose à noite. Eu dou aquele remédio para dormir. Não, para dormir o melhor na questão do espectro autista é a melatonina. Não estou falando, a melatonina tem esse perigo, por ser um suplemento, eu também fico o pé atrás das pessoas se automedicarem ou começarem a dar melatonina aleatoriamente, na dose que acham que dá. Não, tem uma dose certa para cada criança da melatonina e deve ser prescrita pelo médico dela. Não é ir lá na Drogazil e pegar no balcão. Tá? Porque não precisa de receita, né? Mas para sono, melatonina. Para ajudar nas terapias, a risperidona. Mas depois de uns anos, ainda falando da medicação, vem uma medicação que foi testada já há muito tempo no espectro autista e que dá bom resultado, que é o aripiprazol. E quando o aripiprazol chegou, foi lançado, né, mais de uma década depois da risperidona, ele veio assim, nós vamos fazer o trabalho da risperidona, mas sem engordar, sem dar alterações da prolactina, sem dar alterações do colesterol, no triglicérides. Eu vim para fazer o trabalho da risperidona, eu sou o Aristab, o aripiprazol. Só que a resposta, na maioria dos pacientes, eu sinto isso aqui no meu dia a dia, é muito melhor com a risperidona. E pacientes que não respondem muitas vezes bem à risperidona, respondem bem quando você associa o aripiprazol. Então o aripiprazol é um remédio diferente da risperidona. E em muitos casos, o aripiprazol associado à risperidona dá um resultado, uma resposta terapêutica melhor do que a risperidona sozinha ou o aripiprazol sozinho. Tá? Enfim, falar de farmacologia, eu falei dos 3 principais, então, o aripiprazol, a risperidona e a melatonina. Mas fica complicado, porque dentro do espectro autista você tem comorbidades, tem criança no espectro autista que tem epilepsia, né? Essas são as crianças que vão fazer eletroencefalograma e exame de ressonância magnética, né? Porque precisa ser investigado isso. Mas essas crianças,
Muitas vezes vão ter que usar um antiepilético, né? Um trileptal, o levetiracetam, um Depakote, uma medicação específica para sua epilepsia, porque ela tem autismo e epilepsia. E epilepsia no autismo, ela é 10 vezes mais frequente do que numa criança neurotípica, né? Do que uma criança sem autismo. Então, são comorbidades que às vezes a gente trata o autismo e a epilepsia. Esse é o E a papel do gente neuropediatra. e o TDAH também, né? Que muitas pessoas se surpreendem de saber que pode ter também. O autismo Pode. pode, Principalmente nos né? quadros mais leves a gente vê que é mais comum, né? Muito bem. Mas você pode ter também nos casos mais graves, mas a questão do TDAH, o duro que na maioria dos casos, o autismo acaba mascarando assim, no grave, eu costumo dizer que o autismo mascara, no grave e no moderado, no autismo grave e moderado, no nível 2 nível 3 o autismo mascara o TDAH. No leve, naquela criança, né, antigamente chamada de Asperger, e hoje a gente chama de autismo nível 1, transtorno de espectro autista nível 1. Então, nesse leve, o TDAH muitas vezes mascara o autismo, porque ele é tão leve, ele é tão sutil naquelas crianças, né? Então, o TDAH, então, as coisas mudam aí, né? Olha que interessante que é. O TDAH, o diagnóstico, deve ser feito a partir de 5, 6 anos de idade. Então, no TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, não tem dessas de quanto antes melhor, vamos iniciar o tratamento, vamos dar metilfenidato quanto antes. Não, espera lá. Nós estamos falando do autismo, quanto antes a gente faz diagnóstico, começa as terapias, melhor. O TDAH a gente tem uma idade mínima sim, viu? Entre 5 e 6 anos de idade para se fazer o diagnóstico. Bom, Thalita, deixa eu fazer uma pergunta agora. Pode perguntar. Que eu acho que é muita dúvida de alguns pais, e eu vejo isso, né, todos esses anos trabalhando com isso, que a gente também tem crianças propensas a ter um bom prognóstico e outras que não têm uma propensão, não têm uma evolução tão boa, mesmo fazendo 15, 20 horas semanais de terapia ABA. Parece que elas já têm um curso da doença, uma predisposição genética mais grave. Independente da gente ter feito a intervenção precoce. Isso é raro, né? Mas a gente costuma observar isso. Você vê isso na sua prática? A gente percebe que é assim, né? Cada criança é única, né? Cada indivíduo tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. Normalmente, a intervenção tem resultado, sim, mas para cada indivíduo, ela tem um impacto diferente. Então, crianças que com 2 meses de intervenção, crianças que estão aqui não verbais, crianças que não têm contato visual, que têm muita de socialização, que precisam de muitos treinos. A gente começa uma intervenção e em 3 meses a gente percebe muita evolução. Tem crianças que em 6 meses a evolução é maior. Então é muito importante a regularidade. Mas sim, é bem isso mesmo. A gente percebe que tem crianças, né? A estimulação faz toda a diferença. É a principal bandeira. Diagnóstico precoce, intervenção precoce, enfim, trabalhar essa idade de plasticidade cerebral. Mas tem crianças que têm predisposição, mesmo os pais fazendo o dever de casa certinho, ela acaba não evoluindo tão bem. Ela acaba evoluindo para um TEA moderado, mas era para ela ser grave. Né? Mas muitas vezes você não consegue trazer a criança para um nível super leve, mesmo fazendo todo o dever de casa. Exatamente. Então tem esses fatores também. A gente vê na prática isso.
Eu vejo pais, muitas vezes, que eles não têm condições financeiras, a criança está fazendo super pouco terapia e tal, e ela acaba tendo um resultado mais favorável que até uma que faz uma carga horária maior. Eu não estou falando que tanto faz, gente, que vamos jogar na mão de Deus e deixar ver como ela vai evoluir. Não é isso. Mas também tem esse fator, que eu vejo muitos pais que questionam, nossa, doutor, ele não tem evoluído como eu esperava que ele fosse, né? E também a gente tem a questão assim, né, doutor Plínio, a importância de buscar profissionais que saibam usar a ciência ABA da forma adequada. Porque a gente entende também que se o tratamento não é feito, ou se o profissional utiliza a ciência da forma certa, a gente também não consegue os resultados Ah, esperados. sim, sim. Os resultados são bons com a terapia, mas a gente tem que realmente estar fazendo a coisa certa. Não aceitar, por exemplo, o convênio liberou sessões de meia hora com alguém que fez um curso de aba de final de semana. Pô, gente, isso é muito, muito negativo, né? Isso é muito ruim, porque você está rasgando, você está desperdiçando aquele momento que a criança tem 2 aninhos, que eu quero que ela faça uma terapia, mas faça terapia com alguém, com uma boa formação, que saiba o que está fazendo. E o ABA é o que eu falei, é o que tem mais estudo. A gente tem, né, mais de 50 anos aí de estudos da análise do comportamento aplicado, só que tem que ser com profissionais com formação, que fizeram esse investimento nessa formação. Não dá para, eu brinco com os pacientes, às vezes não dá para fazer um aba meia boca. Não existe isso. Ou é Aba de ABA meia ou hora, né? Então eu me preocupo com muitos lugares que estão montando centros de diagnóstico, prefeituras que atendem, tentando atender aquela demanda, convênios e fazendo no tapa. Não, vamos fazer um aba coletivo, vamos pegar 10 crianças de uma vez. Não dá, né? Terapia aba tem uma duração mínima de tempo por sessão, né? E eu até costumo colocar, quem é meu paciente sabe, quando eu faço solicitação, eu não costumo colocar em sessões por semana, eu ponho horas por semana, porque sessão cada um vai interpretar de um jeito. sim. Mas é muito importante. E olha, gente, eu estou falando aqui, fazendo marketing de aba, não é o que funciona, é o que eu vejo resultado. Eu não ganho, né? Aba não é meu ganha-pão. Eu não ganho nada de clínica nenhuma, eu não tenho profissionais aba aqui na minha clínica trabalhando para mim, nem quero ter. Eu gosto de trabalhar com clínicas boas, competentes, com profissionais competentes, né? Eu muitos desses profissionais, até a Thalita, né, Thalita? A gente nunca se conheceu pessoalmente, a gente se conhece pelos pacientes, informalmente. Eu gosto do trabalho dela porque eu vejo os resultados dos meus pacientes, dando exemplo. Mas eu sou um grande entusiasta do ABA, sem ser dono de clínica ABA. Tem muito neuropediatra que tem a clínica, né, com os profissionais trabalhando, é a opção da pessoa, não acho errado. Mas eu nunca quis isso, eu gosto de ser, né, eu gosto de trabalhar do meu jeito e sozinho aqui, eu fico sozinho no consultório, né, no meu consultório aqui em Bauru. Enfim, eu sou entusiasta porque eu vejo os resultados, eu vejo como as crianças melhoram fazendo aba. Mas volta a bater na tecla, pais, façam os cursos de aba, tá bom? Tem vários, né? Tem da Maíra, tem do Instituto Farol. Eu acho que se procurar no CBI também tem vários, Feito. vários bons cursos online e eu acho que isso não vai substituir o trabalho da terapeuta da clínica, não vai substituir a fono, não vai substituir a psicóloga nem a TO. Mas é um plus, é um quilômetro extra que vocês dão quando vocês fazem um curso de aba para pares. Eu também não estou vendendo curso de aba, viu, na internet. Eu falo da Maíra, eu nem conheço, acho que ela nem sabe que eu existo. Eu estou falando porque você encaminha para gente competente, para mim não interessa né, Se for quanto que o outro está ganhando. que a gente não indicar. Oi? Tá Se cortando faz um bom seu áudio um pouco, Thalita. portando, Tá cortando um pouquinho. se o profissional realiza um bom trabalho,
Então não tem por que a gente não indicar. Sim, tem que indicar. Eu acho que a gente tem que dar valor para os bons profissionais, né? E o interesse aqui nosso é o resultado dessa criança melhorando cada vez mais. Muito bem, então. A gente está chegando aqui no nosso tempo convidado da live. Se o doutor quer fazer mais alguma colocação. Eu acho que a minha colocação é assim, são iniciativas como a sua, de fazer uma live, de ver, né, a gente chegou a quase 70 pessoas assistindo, eu fico muito orgulhoso, muito feliz, né? A gente aqui, com a nossa humildade de passar a nossa experiência, né? Você a sua, eu a minha, como profissional que trabalha com autismo e ama o que faz, né? E eu queria agradecer a todos que ficaram até o final assistindo e estou à disposição. Se tiver mais alguma pergunta, só perguntar no meu Instagram. Aqui é sempre corrido, porque eu falo, eu sou meio chão de fábrica, viu, Thalita? Eu gosto de atender. Então eu começo de manhã, vou até a noite. E eu até tenho falhado, eu era mais presente na mídia social, eu até tenho falhado com isso, tá? E já me falaram, faz um canal do YouTube, vira youtuber. Não, porque ia roubar um tempo precioso, que é esse tempo que eu faço diagnóstico aqui com os pais e trabalhando. A gente trabalha junto à distância, né, Thalita? Isso também é muito Sim, prazeroso. sim, é muito bom essa troca, né? Esse trabalho faz é muito importante. Então, Tá, gente, estamos participando da live com a gente. O Dr. Plínio está aí, segue o Dr. Plínio lá no Instagram, conhecer um pouco mais do trabalho dele. Também siga lá para mais informações sobre a psicologia e a terapia CABA. Eu acredito que, quem sabe, eu vou marcar uma próxima live para tratar de outros assuntos que são necessários e que possam ajudar tanto as pessoas, os pais, todo mundo que precisa de informação. ainda existem muitos mitos, né? E muita coisa ainda para a gente estar explicando né? E orientando adequadamente. Sim. Muito obrigada, Plínio, mais uma vez. Uma boa noite para todo mundo. E a live vai ficar disponível aqui no Insta, tá bom, gente? Ela demora um pouquinho para se carregar. Até amanhã de manhã está aqui para vocês poderem assistir, compartilhar e poderem ouvir de novo. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, Thalita. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.